Olá, mais um da oficina. Esse aqui é mais, ele tem um intuito mais de curiosidade, mais para ajudar vocês nesse momento de estudos, pensando que vocês vão entrar na revisão, e, e a explicação, claro que tem um fundo, óbvio que pode cair em vestibular qualquer coisa do que a gente fala, né, ainda mais quando o assunto é sistema nervoso, e ele é uma continuação, não é uma continuação, mas ele tem relação com o último vídeo de sistema nervoso que eu mandei aqui na oficina, que é aquele de neurotransmissores. Tá? Então, é um vídeo curto, eu estou marcando aqui uns 20 minutos no máximo. Então, vamos lá. Formação de memória. Então, claro que para nós isso é fundamental, né? Para vocês, até para nós professores, ao longo da nossa vida inteira, a gente forma a memória. E eu quero que você entenda que a memória, ela não tem um local específico para ficar armazenada, tá? A memória, ela é algo que, dependendo do estímulo, onde aconteceu, qual tipo de memória, ela tem locais que ela poderia ficar associada, mas lembra que a gente sempre está falando de sinapses. Então, os neurônios, eles, uma vez que fizeram uma sinapse, que é aquela comunicação, toda vez que você refaz essa sinapse, o caminho vai ser o mesmo, a resposta vai ser a mesma. Então, a memória, ela é química, né? Ela é uma comunicação referente a um processo que você fez. Então, imagina que eu falo uma palavra, sei lá, pandemia. Então, você já, né, no momento atual, a sua memória já busca informações que você teve, que você passou, que você ah, teve de alguma informação em algum momento. Se é uma informação importante, se tem a ver com emoções, você já associou uma emoção a ela. Então, assim, o nosso sistema nervoso, ele, uma vez que fez uma sinapse, ele vai aprendendo essa sinapse, ele vai refazendo essa sinapse, porque o nosso sistema, ele é muito plástico. Existe um processo chamado de neuroplasticidade, que para nós ele acontece a vida inteira. Ele decai a quantidade conforme a gente vai ficando mais velho, mas é um processo que não se interrompe. Então, ele é muito constante, ele é muito rápido, ele é muito eficiente na época de formação do nosso sistema nervoso, na época a, que a criança está em desenvolvimento, né, que o embrião está em desenvolvimento. Quando nasce, ele é alto, elevado também, por isso que a criança, a gente fala, né, nossa, é uma esponja, absorve tudo, e absorve mesmo, e à medida que o tempo vai passando, essa capacidade vai diminuindo, mas ela não se interrompe, essas novas formações de memória. Então, para a gente entender um pouquinho de memória, entenda que nós temos dois tipos básicos de memória, que antigamente era chamado de memória de curto e longo prazo. Já se sabe que não é bem assim, na verdade, a gente pode chamar de memória operacional, que também é chamado de memória de trabalho, e a memória de longo prazo, que ela é dividida em duas, então a gente nem chama de memória de longo prazo, chama de memória explícita e a memória implícita. Cada uma delas tem uma região do sistema nervoso, ela vai ficar guardada em uma certa, em neurônios de alguma área, são estimulados em determinadas situações. A memória de trabalho, ela é aquela que você, por exemplo, um local ou um telefone que eu falo para você, alguma coisa verbal, alguma coisa espacial, um local. Então, você olhou uma foto agora no Google para você associar com o local que você vai. Então, você tem uma noção espacial, você olhou um espaço, eu te falei um número, e você, se não repetir várias vezes, se não for um número que traz uma importância para você, você esquece. Essa memória de trabalho operacional, ela acontece quando, espero que você não faça isso, você vestibular não deve ter feito isso, mas talvez você no primeiro ano deve ter feito isso, no ensino médio, no ensino fundamental, no segundo ano você aprendeu que você podia algumas matérias fazer isso, no terceiro acho que já não é mais possível, porque você está pensando no vestibular, né, então não importa o resultado tão a curto prazo, que é algo mais longo, que é aquela história de você estudar um dia antes para a prova. Então, você estuda com um afinco muito grande um dia antes, ela é considerada uma hora de trabalho, você cria uma emoção a ela, que é aquela emoção de, nossa, eu preciso passar, eu preciso tirar nota, e aí você vai com aquela, aí no dia seguinte, depois que você fez a prova, você esquece tudo que você estudou. Nossa sua curva de esquecimento, ela é muito rápida. Então, se algo que para você tem uma importância naquele momento depois passa, a tendência é esquecer mesmo.
a não ser que você reveja isso algumas vezes, a tendência é esquecer mesmo. Então, para o vestibular, isso aqui não é interessante, claro. O que interessa para nós é a memória de longo prazo, a explícita, principalmente a semântica, que tem a ver com os estudos, tem a ver com as informações gerais, aquilo que você adquire, aquilo que você estuda. Então, informações que para você uma carga de importância é a prova, é uma prova que você vai prestar, e que tem uma informação sensorial, uma informação emocional importante. Você quer passar no vestibular, você quer a emoção de passar numa prova, de sair com o seu nome na lista, eu brinco com vocês, né, tem que ter tesão, tem que ter vontade, é isso, você tem que associar os seus estudos a algo, a vontade, ao sangue nos olhos, você tem que associar aquela vontade de estar no vestibular, de passar no vestibular, aquela vontade de ver o seu nome na lista, de não estar fazendo cursinho de novo ano que vem, se for o caso. Então, isso que você estuda, o seu dia a dia, ele tem que ser assimilado a uma memória, a uma emoção, porque assim fica mais claro, fica mais fácil de você acessar essa informação quando precisar. Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da explícita, que é chamada de declarativa. A implícita é mais emocional, é mais habilidade motor, é algo que você aprendeu, é algo que você refez. Então, por exemplo, dirigir. Dirigir é uma habilidade motora, é algo que você aprende, alguém te ensinou, você fez uma vez, fez outra, e aí você vai tendo essa resposta motora já inconsciente. Você não está pensando, não é declarativa, você não está fazendo uma ação de maneira consciente. Ela é uma ação consciente, mas não necessariamente você precisou pensar, eu preciso mudar aqui, não, já foi meio que num caminho meio específico, né? E são as respostas emocionais. Então, às vezes, lembra do sistema simpático, que é o sistema autônomo que a gente não controla. Então, seria basicamente isso, a sua resposta emocional. Então, está muito envolvido com a amígdala, o susto. Alguma vez você aprendeu algo, então você entrou em contato com um animal que te causou um desconforto quando você era criança. Então, você pode desencadear uma fobia associada a esse animal. Então, você guarda essa informação. Tá? Então, essa implícita, ela é meio que guardadinha num certo local que a gente não consegue acessar tão fácil. Às vezes não é consciente a forma de acessar. E aí, eu estou falando aqui de áreas, né? Então, ó, córtex frontal, temporal, núcleos da base, cerebelo, amígdala, lóbulo temporal, diencéfalo, neocórtex, pré-frontal. Esses nomes são importantes? Alguns até são famosos. E aí o nosso sistema nervoso, lembra que eu até passei isso para vocês, ele é dividido em algumas regiões. Então, o cerebelo é responsável pelo movimento, pelo equilíbrio. Então, quando a gente fala em habilidade motor, ele está envolvido. Dependendo do estímulo que você tem sensorial, então a parte do ouvido, do espacial é o temporal, está aqui nas têmporas, occipital associado à visão lá atrás, parietal essa percepção mais ambiental. Então, dependendo do estímulo que você tem, eu vou estímulo sensorial, né? Eu vou estimular certas áreas do meu sistema nervoso. E essas áreas, elas podem virar memória, independente do que foi o estímulo, seja ele sonoro, visual, gustativo, olfativo, do toque, ele vai ser estimulado se for importante, se tiver alguma coisa, se tiver uma importância para você, isso vai ficar armazenado na sua memória. E normalmente quase tudo que você vê tem importância, no sentido de sensorial, porque a gente tem que aprender essas informações sensoriais. Então, quando você sente um gosto pela primeira vez, as informações, elas são muito importantes para você, o seu sistema, são muitas sinapses que são feitas ao mesmo tempo, para ele tentar guardar essa informação, tanto para algo bom quanto para algo ruim. Se for algo que você considera ruim, que você não gosta, passa uma aversão, vai ser importante para ele ter essa memória, porque toda vez que você pensa em um determinado alimento, você sente uma aversão. E isso é importante não só para, pensando em gosto, mas às vezes para salvar a vida. Não nossa, claro, porque a gente tem uma consciência, a gente tem um processo diferente. Mas animais sentem cheiro, sentem gosto de algo amargo, algo ácido, e tem uma aversão, porque o veneno, ele tem um gosto amargo. Então, é uma estratégia, né,
antiga, antepassada, uma estratégia evolutivamente que passou essa informação para nós. Então, é importante a gente ter essa noção sensorial, essa informação sensorial. E para a memória que nos interessa, né, que é a memória de formação de estudos, que está aqui, ó, você tem uma região que é muito importante para nós, que é o diencéfalo, o lóbulo temporal, que está aqui. Todos quando você está prestando atenção, né, associando a audição, principalmente escutando uma aula, ou associando a aula que você está vendo ao que você está lendo, essa região é muito estimulada. E aqui próximo a ela, na parte mais interna, você tem o diencéfalo, que é essa região aqui, ó. O diencéfalo e o taencéfalo são duas regiões importantes. Porque aqui você tem alguém que para nós vai ser fundamental. Um dos locais mais importantes de formação de memória, porque aqui que a memória, que as sinapses são feitas, então imagina que você teve uma informação visual, essa informação que aconteceu aqui, ó, os neurônios que foram estimulados, estão aqui no olho, né, o olho estaria aqui mais ou menos, aqui, visual, chegou aqui no fundo, foi interpretada, essa informação foi mandada para o hipocampo. E lá no hipocampo ele tem duas opções, ou ele mantém essa sinapse, ele refaz essas sinapses várias vezes, você está vendo a informação várias vezes, ou é uma informação que vai ser esquecida, você olhou, bateu o olho, tirou e esqueceu. Então, isso não vai ficar armazenado. Mas o hipocampo, para nós, é muito importante. Então, essa região aqui, ó, da memória implícita, da memória explícita, essa região aqui é muito importante, ó. Lóbulo temporal, amígdala, porque tem a ver com as emoções. Sempre que a gente fala em amígdala, a gente fala em emoção. E, basicamente, o que nós temos, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, eu adoro esse filme. Toda vez que está passando, eu paro para assistir. Você tem um sistema parecido com a Divertidamente. Nós temos as nossas memórias básicas, as nossas emoções básicas, que seria a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, né, os personagens, eles são o que a nossa amígdala é. Eles são as nossas emoções, as nossas sensações. E aí, dependendo do que você vai ter, da ação que você tem, você guarda isso associado a uma memória. Então, as memórias, por exemplo, no Divertidamente, as memórias amarelas são associadas à alegria, as memórias azuis são associadas à tristeza. Então, repara que a cor para nós é muito importante. A memória associada à emoção é muito importante. Não sei se vocês lembram, mas quando as memórias vão ser esquecidas, elas perdem a cor. Então, no Divertidamente, aquelas bolinhas, elas ficam sem cor, e elas são deixadas num canto. Você tem aquele canto, aquele vale das memórias esquecidas, que são todas sem cor, porque você perdeu essa informação da memória, isso não foi importante e relevante para você. E assim como tem o Divertidamente, que é um desenho fantástico, tem memórias que são chamadas de memória base, que formam o indivíduo. E essas memórias, elas são para sempre a nossa base de informação, aquilo que você vai ser, aquilo que as suas ações, elas têm essa base. Então, realmente, o Divertidamente é uma aula de memória, de formação de memória. Tá bom? Enfim, então aqui você teria a nossa região central amígdala, que eu falei bastante agora há pouco, o hipocampo e hipotálamo. Hipotálamo, lembra que é associado a tálamo, hipotálamo a hormônios, aqui estaria a hipófise, olha a hipófise aqui, ó, formato de coraçãozinho. Então, o hipotálamo e a hipófise é associado à regulação hormonal, a temperatura, a controle do corpo. E o hipocampo, muito próximo da amígdala, ó. Anatomicamente, eles são muito próximos. Tudo bem? Então, essa região aqui em azul e verde, ó, muito responsável pelas nossas memórias explícitas, que é aquelas que nos interessam. Claro, para o vestibular. Beleza? Então, aqui, ó, hipocampo. Memória declarativa. Então, essa memória de longa duração, como eu disse para vocês, ela pode ser dividida em duas partes, memória explícita e implícita, aqui com mais detalhes, né? Então, aqui você tem a memória implícita, que tem a ver com procedimento, habilidade, tem a ver com informações que você teve na hora que você, desde o momento que você nasceu, que é um print, ela fica guardada, então é mais perceptivo, é a noção de que, como comer, é a noção de o que beber, é a noção de beber água, são coisas mais intrínsecas.
Até a memória motora, de escrever, quem tem problemas de memória motora, de formação de memória motora, tem problemas de escrita, quem faz academia, por exemplo, existe a memória motora do exercício, ele já te prepara. Então, por exemplo, você treina perna toda sexta-feira, você já tem memória não declarativa envolvida a treinar perna na sexta-feira. E aí é impressionante, o seu músculo, até antes do exercício, ele já começa a trabalhar, já começa a preparar para conseguir fazer a atividade. Então, essa memória motora, ela é implícita, ela não é declarada, você precisa pensar para agir, tudo bem? E aí você tem as áreas que são associadas. O que nos interessa, eu já falei, é explícita, é declarativa, que aí você vai ter os fatos, a memória semântica. Então, é aquele conhecimento do mundo, aquele conhecimento dos objetivos, daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está lendo. E essa memória, ela fica muito mais associada à emoção. Então, a emoção é importante para você guardar, e as experiências, aos eventos. Então, são as memórias episódicas. Quando você conta a história para um amigo, você vai envolver o episódio, você vai falar das experiências que estavam associadas, e você vai associar a um fato externo, a um conhecimento, a um objeto que você viu. Então, são essas memórias declarativas, elas ficam armazenadas mais ou menos na mesma região, e a partir de um evento você pode ter um fato, assim como um fato você pode ter um evento. Então, isso a gente usa muito na licenciatura, no ato de ensinar. Você conta um fato, um conhecimento, e aí você associa uma experiência que você já pode ter passado, então você guarda isso com mais eficácia na memória. Aí a nossa memória, você tem os passos de formação de memória, né? Então, pensando, claro, sempre na memória declarativa, nos fatos, que é o que mais me interessa pensando em vestibular. Então, você vai ter 3 passos para formar memória. O primeiro passo é a aquisição. Uma nova aquisição, uma nova percepção. Então, você teve um estímulo sonoro, um estímulo visual, e você está codificando essa memória, você está formando novas sinapses. Neurônios ali, eles não se comunicavam, e uma vez que você aprendeu algo, processo de aprendizagem, à medida que você adquiriu algo, uma nova sinapse é feita. E não pensa que é entre um neurônio somente, são vários neurônios que, quando você aprende uma coisa nova, estão sendo estimulados. Então, sempre aprender algo novo estimula novas comunicações de neurônios. E eu falei para vocês no vídeo de neurotransmissores que a região do hipocampo é uma região que tem neurogênese, que tem formação de novos neurônios. E isso indica que a nossa memória, ela não tem fim. Ela é infinita. Claro que ela vai ter um fim em algum momento, mas a quantidade de informação nova que se adquire pode ser muito grande. Então, se você estimular essas novas sinapses, o seu sistema vai aprender. É que muitas vezes você fala, mas eu não aprendo coisa nova, eu não aprendo matéria do vestibular. Por quê? Porque você não está dando importância naquilo. Porque para nós, a memória, ela só vai ficar guardada se ela tem importância. Imagina por tudo que você já passou na vida. Você tem 18, 19, 20 anos. Imagina tudo que você já passou. Se eu peço para você recordar algo que você tinha 5 anos, você vai recordar de poucas coisas que têm um fundo emocional, que tiveram importância para você. Seja uma importância emocional de raiva, de medo, uma de felicidade. Eu tenho uma memória, assim, que para mim é quando eu ganhei a minha cachorra. Foi uma memória que era um desejo que eu tinha há muito tempo. Minha mãe falava com a psicóloga falou, não dá um cachorro para essa criança que ela não vai sossegar. Então, a minha memória do dia que minha mãe trouxe, eu lembro exatamente, ela subindo a escada de um prédio de um amigo meu, ela com um cachorrinho com a Lica no colo, um cachorrinho pequenininho no colo, e eu lembro da emoção de ver. Então, assim, as nossas memórias, elas são guardadas aquilo que nos interessa. Então, se você não está guardando memória do vestibular, tenta associar esses aprendizados a algo importante para você, tenta vincular a importância. Se você estuda só por estudar, isso em algum momento vai ser perdido, porque é tanta informação nova que nós temos, é tanta coisa, tanto estímulo, ainda mais com o celular, com as informações novas, que muita coisa é perdida. Você adquire informação muito rápido, mas você perde muito rápido. Você viu esse gráfico, né? Ó? A lembrança, o esquecimento, a curva de esquecimento cai em uma hora, você já perdeu
muito daquilo que você viu, aquilo que você aprendeu. Isso não pode acontecer para o vestibulando, isso não pode acontecer para vocês. Uma coisa ou outra esquecer, tudo bem. Primeiro, isso não acontece. E segundo, não pode. Então, tenta vincular o seu estudo a uma emoção que te traga algum, né, que te faz ter sangue nos olhos, te faz ir para frente. E tem algo que é super importante. Atenção. Ter novas memórias, formar novas memórias, você tem que ter atenção. Não adianta você aprender algo novo escutando uma música que você conhece, que tenha fala, por exemplo, que tenha voz, que tenha canto, alguém cantando, porque a sua memória está lá, não está na atenção. Não adianta você tentar assistir uma aula vendo o celular do lado, vendo o Twitter, vendo as novas informações, que ali é muito rápido. O seu cérebro, ele é preguiçoso. Ele gosta da zona de conforto. Sempre. Então, quando você sai da sua zona de conforto, que seria aprender algo novo, algo difícil, ele não gosta e ele vai fazer de tudo para não ir para lá, para aquele lado. Então, se tem alguma coisa que chama a sua atenção, alguma coisa que tem mais atração, que ele sabe que você gosta, como é que é gostar? Liberar neurotransmissores do prazer, da sensação de bem-estar. Mexer no celular libera dopamina e serotonina. Aprender uma aula que você acha difícil, até você começar a formar as sinapses e os neurotransmissores de interesse, leva um tempo. Então, você sair da zona de conforto é difícil, mas quando você sai, o seu sistema, ele aumenta a plasticidade, ou seja, ele aprende mais quando ele sai da zona de conforto. Então, sempre que você estiver estudando, vendo alguma atenção máxima àquilo, porque a probabilidade de você guardar e ser armazenado é muito maior. Beleza. Uma vez que essa informação foi feita, ela tem que ser consolidada. E consolidação de memória, o armazenamento, leva muito tempo. Muito tempo que eu digo do ponto de vista celular, tá? Pode levar um dia, pode levar um mês, pode levar um ano, dependendo do tipo de aprendizado que você está tendo. E tem algo que é fundamental para você aprender, que é o reforço. Você não pode ver uma coisa hoje e não reforçar essa ideia, porque toda vez que você vê algo novo, você faz as primeiras sinapses, o reforço, o fato de você rever, ele aumenta a produção de proteínas, aumenta a produção de neurotransmissores. Então, a consolidação de memória, que é essa transformação, ela depende do ponto de vista de processos bioquímicos, de produção de novos mensageiros. Então, você vai, a partir de um gene, a partir de uma informação nova do seu neurônio, formar mensageiros, esses mensageiros vão formar proteínas, essas proteínas que podem ser neurotransmissores, vão estimular ainda mais uma mudança sináptica. Então, para o nosso sistema, a dose reforço é você rever a matéria várias vezes, é você rever aquele fato várias vezes. Quanto mais você rever, maior a chance da informação ser consolidada. Olha aqui que legal, ó. Existe uma alteração do dendrito do neurônio, dos axônios, quando eles têm essa sinapse refeita, reforçada. Seu sistema entende que quanto mais você reforçar, mais importante é aquela informação para você. Ele vai aumentar as relações dos dendritos, ele vai aumentar o tamanho do dendrito, ele vai aumentar as comunicações com neurônios próximos para aprender a fazer aquilo também. Então, é muito importante esse processo de reforço. É por isso que, voltar só um exemplo, tá? O nosso sistema é aquela aula dada, aula estudada. Que é isso, é você reforçar a ideia, você rever, e rever no dia da matéria, rever um dia depois, rever uma semana depois. Então, existe estudar não é só sentar e fazer aquilo que você teve no dia, é uma programação a longo prazo para você ir revendo isso aos pouquinhos. Tudo bem? E esse processo de aprendizado, ele tem a ver com um fator que é bem importante, que é o BDNF, só curiosidade, que ele favorece as sinapses. Quando eu tenho BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, ele aumenta as ações do hipocampo, ele aumenta as sinapses do hipocampo, então ele fortalece essas sinapses, que é onde a sua memória vai ficar armazenada. E aí isso fica armazenado durante um certo tempo. Qual que é o problema aqui? Primeiro, drogas podem afetar qualquer tipo de substância farmacológica que envolve o sistema nervoso, pode afetar esse processo. Então, você pode, inclusive, ter fatores hormonais que afetam esse processo, eu vou falar daqui a pouquinho. O estresse é um deles. Mas drogas agem na formação de memória e na
no esquecimento, na extinção da memória. E uma delas, que é famosa, é o THC, princípio ativo da maconha, do cannabis, um dos, porque tem o segundo que é importante para, comentei no vídeo de neurotransmissores, mas tem um que ele reforça o esquecimento, porque você tem um neurotransmissor, algumas substâncias que ajudam a você esquecer informações. Mas para quê, Pro? Porque tem informações que não devem ser guardadas. Informações traumáticas, elas trazem um peso ruim para você. Aumenta estresse, aumenta adrenalina, aumenta cortisol, e isso pode ser algo não interessante. Então, existem substâncias, como a anandamina, por exemplo, que é uma famosa, que ela age para você esquecer. Então, ela tem a ver com a resposta do esquecimento. E aí, a cannabis, o THC, embora ele dê toda aquela informação de serotonina, de bem-estar, de alteração, de você ficar na brisa, ele diminui, ele reforça a ação da dopamina em excluir informações novas. Então, o uso de drogas, principalmente a maconha, durante um período de aprendizado, ele traz um impacto na falta de consolidação, porque essa informação vai ser perdida mais rápido, e talvez não dê tempo de você consolidar aquela memória, transformar aquela memória. Estou falando do uso recreativo, não estou falando do uso medicinal, que aí é outra história, aí vale uma discussão, um vídeo inteiro só para falar disso, tá? A aula está acabando já, é só realmente mais curto mesmo. Então, a consolidação de memória tem a ver com a sua atenção, aquilo que você aprendeu, a memória sensorial, então, seja ela visual, auditiva. Se você escreve, então, essa memória ainda aumenta ainda mais, porque aí você está reforçando outras áreas do sistema nervoso, então, não é só no visual, não é só no auditivo. Você falar aquilo que você aprende. Um professor guarda muita coisa, porque a gente fala tudo isso, a gente tem essa informação em algum momento, e o fato da gente falar e expor faz com que essa informação seja um reforço. Então, imagina um professor que entra em 6 turmas diferentes de terceiro no mesmo dia. Ele vai falar isso várias vezes. Ele tem esse reforço de falar, muitas vezes, da memória, isso dificilmente é esquecido. Então, a repetição leva à manutenção, leva você consolidar essa informação. Se você não repete, a informação tem uma grande chance de ser perdida. E quando ela fica a longo prazo, dificilmente ela é perdida. Dentro desse contexto de consolidação, tem algo que vale muito a pena falar nesse momento, que é o sono. Eu já falei isso nas aulas do extensivo, se você assistiu, você vai lembrar. O sono é fundamental para a atividade hipocampal, guardar novas informações, consolidar as memórias. Então, lembra que nós temos algumas fases do sono, são 5. A fase 1 é uma fase que você está começando. A fase acordada a gente chama de fase de vigília. Você está acordado. A fase 1, a fase 2 é começando a diminuir a atividade, então você tem os impulsos começando a diminuir, a gente chama de ondas lentas, principalmente a fase 2. E nessa onda lenta, o hipocampo ele começa a mandar informação para o córtex. Então, o hipocampo está trabalhando muito na fase 2, ele tem essas informações, ele está armazenando aquilo que se aprendeu, está lá no hipocampo, ele começa a fazer sinapses, e ele começa a se comunicar com o córtex. Aí, na fase 3, você entra na fase do sono profundo, fase 3 e fase 4, que é o sono profundo, e aí vem a fase REM, que é a fase que volta a ser fase 1. E a fase REM, a atividade, ela decai no hipocampo. Porque o que está acontecendo? Imagina para o hipocampo, ele está pegando todas as informações que você teve ao longo do dia e está jogando para o córtex. Então, ele está fazendo uma remoção das memórias que estavam no hipocampo e mandando lá para o córtex. E aí, quando chega na fase REM, você vai ativar o córtex. Então, aumenta a atividade do córtex. Esse aumento tem a ver com genes, tem a ver com síntese proteica, tem a ver com sinapse. Então, você aumenta as informações, as sinapses no córtex. E aí você tem o sonho. O sono REM é o movimento repetitivo dos olhos, o movimento rápido. Ele tem a ver com o seu sonho. É aqui que você vai sonhar. São sonhos vívidos. E os nossos sonhos, eles são informações daquilo que a gente teve no dia, das nossas memórias. Então, é nesse momento que eu estou consolidando. Imagina que você tinha no hipocampo
várias peças de quebra-cabeça soltas, e quando chega lá no REM, essas peças vão se juntando. Nem sempre o encaixe é perfeito. Pode ser que eu tenha que costurar o encaixe, eu tenho que juntar, colar o encaixe, aí fica aqueles sonhos meio, sei lá, você está num elevador, de repente você está na sala de aula, essa sala de aula é num lugar aberto, e você está vendo uma aula que você teve no fundamental. Então, você vinculou essas informações. Não tem problema o sonho ser assim. O importante é, se eu estou dormindo todas essas fases de sono REM, e a tendência é você ter de 4 a 6 fases REMs, um sono de 6 a 8 horas, se eu tenho esses sonos REMs, eu consolidei a memória. Essa memória, ela está amarrada. Ela já está no nosso inconsciente, no nosso consciente, né? Então, é por isso que é importante a importância do sono. Se você dorme mal, dormir mal acontece, mas se você dorme pouco, você fala assim, não, preciso estudar, então eu vou ficar das 5 da manhã à 1 da manhã estudando e vou dormir. Não, não adianta. Porque essa falta do sono faz com que você, ainda mais se você não tiver nenhum cochilo ao longo do dia, isso faz com que o sono REM não seja o suficiente para consolidar a memória. Então, não adianta você sair estudando sem parar e não dormir. Olha como a importância do sono é importante, como o sono é importante. E se você junta com a aula de neurotransmissor que você viu na outra vez, você sabe que a alimentação também é fundamental para aumentar a produção de neurotransmissores. Então, sono, alimentação, exercício físico que aumenta, até esqueci de falar. O exercício físico aumenta BDNF, a prática de exercício desestressante, corrida, academia, qualquer tipo, aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro. E se isso é importante para a formação de memória, o exercício ajuda na formação de memória. Mas eu não fiz nada disso quando eu estava estudando para o vestibular. Você tem tempo até a prova. Então, nesse momento, acho que é importante você pensar no seu sono, pensar na sua saúde física. Então, saúde mental é tudo, vocês sabem disso e tá aí a explicação. Olha que importante. A evocação, que é o que você vai precisar na hora do vestibular, você interage com várias áreas. Então, você interage com o córtex, que é onde a informação estava, né, a memória, o hipocampo, que é onde você tem a comunicação, a amígdala, essa região parietal cingulada anterior, que é mais do meio. Então, você precisa dessas informações guardadas para poder evocar. Como é que você evoca? Você evoca a partir de uma emoção, você evoca a partir de uma palavra, você evoca a partir de alguma coisinha que te estimulou que você tinha essa ligação. Então, quando você está lendo, você tem já essas informações, essas palavras soltas, né? Que são soltas, mas que o seu cérebro já se comunicou, já interagiu, ele já achou onde que está. Tudo bem? Então, a evocação, ela tem a ver com acetilcolina. Lembra que eu falei que aprendizado era importante, acetilcolina, adrenalina e dopamina. Ok, mas tem um cara que é importante aqui e que ele é estimulado, ele é liberado no estresse. O cortisol, os corticoides, os hormônios chamados de corticoides, principalmente o cortisol. O cortisol aumenta quando você está em situações de estresse. E lembra que o cortisol, como é um corticoide, ele diminui a ação de proteínas inflamatórias. Até aí tudo bem. Só que durante o processo de comunicação, eu preciso de algumas dessas proteínas que não são caráter inflamatório, mas que serviriam de comunicação, de estimulação de neurotransmissores, de estimulação de neurônios. Então, durante um estresse muito grande, durante um alto nível de cortisol, você pode ter um esquecimento. A evocação não acontece, porque o cortisol impede a evocação. Então, você não consegue adquirir, você tem a informação ali, você não consegue ir lá e buscar. Então, o estresse, ele traz o famoso branco. O branco é uma explicação fisiológica, existe mesmo. Então, a explicação é que você, durante o estresse, durante o aumento de cortisol, teria essa perda, essa perda de memória temporária. Se acalmar, respirar, fazer uma técnica de respiração ajuda a diminuir o cortisol e se ajuda a voltar. Então, a evocação é um processo super importante para você conseguir ter essa memória que você adquiriu. Tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha que contar para vocês de formação de memória. Espero que tenha sido interessante. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, fique à vontade de me procurar, de mandar mensagem, mandar informação, mandar qualquer coisinha que vocês precisarem. Tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem bem, até
próxima semana.